Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e a do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 15, versículo 21. Mateus, capítulo 15, versículo 21. Está escrito: E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Versículo 23. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E vindo os seus discípulos, pediram-lhe, dizendo: Manda-a embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele respondendo disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Verdade, Senhor. Ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto assim como tu desejas. E assim, e sua filha ficou sã naquela mesma hora. Só até aqui. Creio que todos já ouviram essa história. Se não todos, creio que a maioria já ouviu essa história da mulher cananeia. E essa mulher, essa mãe que tinha uma filha endemoniada, teve um ato de fé que comoveu o coração de Deus. Foi um ato de fé. E hoje eu vou pregar seguindo o seguinte tema: um ato de fé que comove o coração de Deus. Veja o versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom, hoje em dia o Líbano, atualmente o Líbano, aquelas regiões de Tiro e Sidom, hoje chamamos de Líbano. Naquela época eram regiões inimigas do povo de Deus. Não tinham temor ao Deus verdadeiro, eram inimigos intelectuais, espirituais, teológicos e religiosos dos judeus. Eram completamente inimigos do povo de Deus. Não tinha nada a ver com o povo de Israel, não tinha nada a ver com o povo de Deus. As regiões de Tiro e de Sidom não tinha nada a ver com o povo de Israel. Mas o versículo 21 vai dizer que Jesus foi para essa região. Por quê? A pergunta é: por que Jesus vai para um lugar distante? Imagina, Israel está aqui, as regiões de Tiro e Sidom estão lá para cima. Mas por que Jesus vai para lá? Para uma região distante, para uma região pagã, uma região cheia de ídolos. Por que Jesus vai para lá? Os discípulos em torno do mar da Galileia estavam numa situação muito cômoda, estavam numa situação muito confortável, era a terra deles, estavam ali no meio do seu povo. Jesus pregando apenas em torno do mar da Galileia estava muito confortável, os discípulos estavam numa situação cômoda, era a terra deles. Mas quando os discípulos é levado para o arraial dos pagãos, aí a coisa complica. Jesus dá uma diferença. Jesus pregando para os seus discípulos em torno do mar da Galileia, ele quer fazer diferente. Ele vai para o arraial dos pagãos. Mas por que Jesus foi para lá? Segundo o Evangelho de Marcos, Jesus entra numa casa, lá nas regiões de Tiro e Sidom. Ele entra numa casa. E é provável então que Jesus deve ter discípulos ou pessoas simpáticas por ali, pois ele entra numa casa. Então deve ter discípulos ou até mesmo pessoas judeus, alguns judeus por ali.
Ele entrou numa casa, então deve ter alguns judeus, alguns discípulos ou pessoas simpáticas. Mas a pergunta é: por que Jesus vai para lá? Qual o propósito de Jesus por ali? Segundo algumas pesquisas históricas, Jesus não vai para lá para criar confusão. Jesus vai para lá porque ele queria ensinar alguma coisa. Ele queria ensinar alguma coisa. E aqui eu venho e aplico. Muitas vezes Deus nos tira de uma situação e nos coloca em outra porque Ele quer nos ensinar. Ele nos tira de uma situação e coloca em outra porque Ele tem um propósito de ensinar os seus filhos. Ele nos tira de uma situação, muitas vezes Ele nos tira de um emprego, nos tira da escola, nos tira de um país e coloca em outro porque Ele tem o propósito de ensinar. Ele quer ensinar alguma coisa. Deus quer ensinar, Deus tem um propósito de ensinar. Apenas isso. Quem quer ensinar, ele quer fazer a outra pessoa aprender. Você tem que aprender. Jesus quer te ensinar e você tem que aprender. Deus nos tira de um lugar e coloca em outro, com o propósito de nos ensinar. Muitas vezes a gente pergunta: por que Deus me tirou dali? Por que Deus me tirou de uma certa ocasião? Por que Deus me tirou de um lugar e me colocou em outro? Por que eu estou aqui? Porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Ele quer nos ensinar algo. Deus te tirou do Brasil e te trouxe aqui em Portugal porque Ele quer te ensinar. Ele quer te ensinar alguma coisa. Deus te tirou lá do Brasil e te trouxe para a escola de Portugal porque Ele quer te ensinar. Muitas vezes a gente vai para uma escola e Deus nos dá a prova. E muitas vezes o professor fica calado porque ele quer nos ensinar, mesmo na situação de silêncio. Ele quer nos ensinar alguma coisa. Veja o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo teve que aprender a amar, teve que aprender a orar, teve que aprender a jejuar. E Deus nos tira de um lugar e nos coloca em outro, porque Ele quer fazer você orar mais. Ele quer fazer você jejuar mais. Ele quer fazer você amar mais. Ele quer fazer você jejuar mais. Eu duvido, se eu te mostrasse 5 minutos do céu, você jejuaria mais, você oraria mais, você sacrificaria mais, você amaria mais. Se eu te mostrasse 5 minutos do céu, você oraria mais. E Deus está com o propósito de nos ensinar a orar mais, a jejuar mais, a amar mais. Deus tem esse compromisso com você. Ele quer te ensinar alguma coisa. Mas nós reclamamos demais. A gente pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mas por trás de tudo isso, Deus tem um propósito de nos ensinar alguma coisa. Deus quer ensinar. Deus não quer ficar parado com você. Deus não te colocou em um lugar apenas porque sim. Não, Ele quer te ensinar. Apenas por causa de uma situação. Deus quer fazer você orar mais. Deus quer fazer você jejuar mais. Deus te coloca em uma situação em que apenas um ato de oração vai ser o suficiente. Vai ser o suficiente. Um ato de oração, um ato de amor, um ato de jejum vai fazer você aprender, porque Deus quer te ensinar alguma coisa. Deus está sempre com o propósito de te ensinar. Mas nós pensamos, reclamamos e dizemos: por que Deus me tirou dali? Por que Deus me tirou dali? Estava tão bom, eu estava bem espiritualmente, eu estava numa situação cômoda, eu estava num lugar bom, eu estava orando. Mas por que Deus me tirou dali? Porque Deus entrega a prova para nos fazer amar mais. Deus está nos moldando a imagem de Cristo. Deus vai nos moldando a imagem de Cristo. Mesmo quando Ele entrega a prova, mesmo quando Ele nos dá o deserto, mesmo quando a gente tem gigantes, barreiras por nossa frente, Deus está nos moldando a imagem de Cristo. E hoje eu vou falar de uma mulher, uma mãe. E quem era essa mãe? Quem é essa mulher? Segundo o Evangelho de Marcos, primeiro eu vou falar de Mateus, versículo 22. E eis que uma mulher cananeia. Mateus usa um termo bem pesado.
cananeia. Essa mulher é cananeia. Marcos usa o termo estrangeira. Olha, ela não é dos nossos. Ela é estrangeira. Não é do povo de Deus. Não faz parte dos nossos. Ela é estrangeira. E Mateus usa a palavra cananeia. Os cananeus eram inimigos do povo de Deus. Naquele tempo, chamar uma pessoa de cananeia, por exemplo, chamar um de pagão hoje em dia. Ah, pagão, que não pertence ao meu clã espiritual. Uma pessoa pagã, que tem ídolos, que não serve ao Deus verdadeiro. E essa mulher é cananeia. Ela já tem um problema, já tem um erro. Ela é cananeia, é inimiga do povo de Deus. E além dela ser cananeia, versículo 22, parte B, ela diz: tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Além dela ser cananeia, ela tem uma filha endemoniada. Além dela ser cananeia, além dela ser inimiga do povo de Deus, ela tem uma filha endemoniada. Uma mãe que deixa uma filha sozinha, endemoniada dentro de casa, é como se estivesse prendendo um monstro dentro de uma jaula. É algo terrível, uma mãe ver uma filha endemoniada. É algo terrível. E essa mãe deixa a filha sozinha dentro de casa. Podia acontecer qualquer tipo de coisa. A casa podia pegar fogo. A filha podia até se matar. E essa mãe deixa a filha sozinha dentro de casa. E a filha estava endemoniada. Além de ela ser cananeia e ter uma filha endemoniada, que é algo terrível, e já é dois problemas, ela estava sem marido. Eu posso dizer que ela estava sem marido, porque uma mulher sozinha atrás de Jesus, naquela época, era o homem quem tomava essa iniciativa. Geralmente era o homem quem tomava essa iniciativa naquela época. Geralmente. Então posso dizer que essa mulher estava sem marido. E naquela época uma mulher sem marido estava perdida. Um marido para orientar, um marido para tomar as primeiras atitudes. A mulher estava perdida e mal paga. Uma mulher sem marido naquela época era algo ruim, terrível. A mulher estava perdida, desorientada. E ela aí já tem 3 problemas. Além dela ser cananeia, tem uma filha endemoniada, e ela estava sem marido. Ela estava sem marido. E aqui eu aplico. Sabe aquela situação que parece que o mundo vai desabar sobre nós? Aquela situação que parece que tudo está perdido. Essa mulher tinha tudo para dar errado na vida dela. Tinha tudo para dar errado. Tantas barreiras. Era cananeia, inimigo do povo de Deus. Tinha uma filha endemoniada e estava sem marido. Ela tinha tudo para dar errado. Aquela situação que parece que o mundo vai desabar sobre nós. A situação que parece que a gente não tem mais força. A gente não aguenta mais. O fardo está pesado. O fardo está pesado demais. A gente não aguenta o peso, a luta, as dificuldades. Está pesado, está machucando, está doendo, está machucando. O problema parece que cai sobre a gente e a gente está fraco demais. Está fraco demais. E nós percebemos que a gente é fraco, que a gente não consegue, que a gente não faz, que a gente não é forte. A gente percebe que os problemas são grandes e que a gente é fraco, e que a gente é fraco. Mas esta mulher, ela entende uma coisa. Ela pegou os problemas e jogou aos pés de quem sabe resolver o problema. Ela pegou os seus problemas e jogou aos pés de quem sabe resolver. E muitas das vezes a gente pega os nossos problemas e joga para os amigos, joga para a gente alheia, joga para os colegas. A gente pega os nossos problemas, muitas das vezes a gente fala para os outros, fala para as pessoas.
As pessoas não precisam saber. Elas não são, não fazem, não operam, não conseguem. Elas não são. Deus faz. Deus pode. Deus consegue. Deus opera. Deus é o único que pode resolver o teu problema. Os problemas a gente joga não é para as pessoas, é para Deus. Converse menos com os homens e mais com Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Marcos capítulo 1, versículo 35 nos vai dizer que Jesus, acordando de madrugada, muito antes do dia clarear, foi para um lugar deserto e ali orava. É a oração. Fale menos com os homens e mais com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 24. E Enoque andou com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. É um homem que andava com Deus, um homem que jogava os seus problemas aos pés de Deus. A gente está jogando os nossos problemas para quem não sabe resolver nada, para quem não sabe fazer nada. O homem não consegue, ele não faz, não pode. Deus é o único que resolve os nossos problemas. E aquela mulher, ela joga os seus problemas aos pés de Cristo. Ela faz o que é certo: pegar os problemas e jogar aos pés de quem sabe resolver o problema. Mas, versículo 23. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. Sabe aquela situação em que a gente tá orando. A gente pegou os problemas e jogou aos pés de quem sabe resolver, mas Jesus está em silêncio. Mas Jesus não responde uma palavra. Sabe aquela situação em que parece que a gente está num barco sozinho? O barco está afundando e Jesus está em silêncio. A tempestade está vindo, mas Jesus está em silêncio. O mundo está desabando, mas Jesus está em silêncio. O silêncio de Deus é algo terrível. É algo terrível. A gente está orando. Talvez eu esteja falando para aquela pessoa que está orando, mas Deus não fala. Deus não responde. É algo terrível, terrível. E Deus testa a nossa fé através do seu silêncio. Sabe aquela vez que parece que Deus está nos punindo com aquele silêncio terrível? Está nos punindo com aquele silêncio que parece que não acaba, não tem fim. Deus não fala nem sim, nem não. Ele permanece em silêncio. E é isso que essa mulher enfrentou. Ela pegou os problemas e jogou aos pés de quem sabe resolver o problema. Estava clamando para Deus, mas Jesus não lhe respondeu uma palavra. É algo terrível. É algo terrível. O barco está afundando, a tempestade está chegando, tudo está acabando, mas Jesus está em silêncio. O silêncio de Deus dói. O silêncio de Deus machuca. O silêncio de Deus, ele nos dói no peito como uma flecha atravessando. Ele nos dói. E além de Jesus não lhe responder uma palavra, versículo 23, e vindo os seus discípulos, pediram-lhe, dizendo: manda-a embora, porque está gritando atrás de nós. Além de Jesus não lhe responder palavra, os outros que criticam, os discípulos que falam. Além de Deus não lhe responder uma palavra, os discípulos que falam: manda embora, porque está gritando atrás de nós. Vai embora, porque está gritando atrás de nós. Vai embora, manda embora, porque está gritando. Além de Jesus não falar nenhuma coisa com você, além de Deus não ter falado contigo, os outros quem metem a boca. Os outros quem falam. Os outros quem criticam. Além de Deus não ter falado nada, os discípulos que falam. Os discípulos quem falam. Eles não te conhecem, não sabem o que você está passando. Você tem vários problemas, mas eles não conhecem a tua história, não sabem o que você está passando. Mas Jesus sabe. Mas ele permanece em silêncio. Em silêncio.
As pessoas metem o pé, as pessoas falam, metem a boca, não te conhecem. Mas Jesus sabe o que você está passando. Jesus sabe. As pessoas começam a cutucar, elas mexem na ferida e dói. Sabe aquelas pessoas que estão ali só para te deixar mal? As pessoas que não sabem o que você está passando, não sabem da tua história, não sabem dos teus problemas, mas está ali para te deixar pior, está ali para te deixar mal, está ali para te deixar pior do que você estava antes. Além de Deus não falar contigo, as pessoas estão ali metendo o pé, porque não sabem da tua história, não sabem o que você está passando. Detalhe, eram discípulos de Cristo. Os discípulos estavam falando mal, pessoas que andavam com Cristo. Tem gente dentro da igreja que vai te criticar, dentro da igreja que vai falar mal de você. Tem gente dentro da igreja que já está falando mal. Tem gente dentro da igreja que já está criticando, metendo o pé, metendo a boca. Tem gente dentro da igreja que está te criticando, que está te cutucando. Tem gente dentro da igreja. Eram os discípulos, discípulos de Cristo, pessoas que andam com Deus há mais de 10 anos. São essas que estão te criticando, são essas que estão te cutucando, são estas pessoas que estão mexendo na tua ferida. Versículo 24. Então Jesus responde essa mulher, mas ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha que barreira, meu Deus, que barreira. Esse foi o grande não de Deus, o grande não. Sabe quando Deus diz não? Que é caso de muitas pessoas saírem da igreja. Além do silêncio, Deus disse não. O silêncio de Deus foi terrível, mas a resposta dele foi pior. Foi pior, foi pior. Versículo 24. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Além do silêncio, a resposta dele foi pior. Foi pior. Uma situação do não de Deus, que é caso de muitas pessoas saírem da igreja, caso de muitas pessoas fugirem da fé, caso de muitas pessoas não conseguirem mais seguir o caminho. Ela recebeu esse não de Deus. Muitas pessoas iriam desistir, muitas pessoas iriam fechar as portas para Deus, iriam fechar as portas de Jesus, para Jesus. Aquela mulher tinha todo motivo para sair dali, tinha todo motivo para voltar para sua casa indignada, reclamando, tinha todo motivo para sair dali, mas não, ela ficou. E além dela ficar, versículo 25, então veio ela e adorou. Ela adorou. Ela tinha todo motivo de reclamar, tinha todo motivo de falar mal, mas ela adorou. Ou seja, o muito obrigado veio muito antes da bênção concedida. O muito obrigado veio antes da vitória concedida. O muito obrigado veio antes. Tem gente que reclama demais e não adora. Tem gente que reclama muito e não adora. Tem gente que fala mal e não adora. O muito obrigado veio muito antes da bênção concedida. Veio muito antes. Ela adorou. Ela adorou. Isso é um sinal de uma pessoa que insiste, mesmo quando Deus está em silêncio. Sinal de que a pessoa insiste, mesmo quando Deus fala não. Sinal de quando a pessoa insiste, mesmo quando as pessoas colocam o pé. Sinal de que a pessoa insiste, mesmo quando a situação está desabando sobre ela. Sinal de que a pessoa insiste, mesmo quando o mundo está desabando, o mundo está caindo sobre ela. É sinal de que a pessoa insiste. Ela adorou. Adorou. Ela não reclamou, ela adorou. Sinal de devoção, mesmo quando tudo está desabando sobre nós.
sinal de devoção, mesmo quando o mundo está desabando, mesmo quando a resposta de Deus é não, mesmo quando o silêncio de Deus prevalece, quando as pessoas falam, ela adorou. Ela adorou. Essa é a fé que Deus quer. Essa é uma atitude de fé que comove o coração de Deus. Essa é a atitude de fé que Deus quer. Nós precisamos mais disso. E sabe o que Jesus disse? Versículo 26. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha o empecilho, olha a barreira. Sabe aquelas horas era melhor ter ficado calado? Aquelas horas em que parece que o silêncio de Deus foi terrível, mas a resposta dele foi pior. Jesus disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eles são filhos, você é cachorrinho. Olha a resposta de Jesus. Eles são filhos, você é cachorrinho. Aquela situação em que parece que era melhor ter ficado calado. Eu vi um fato interessante. No hebraico, aqui a palavra cachorrinho é Kalev. Os discípulos não tinham, ou melhor, os judeus não tinham costume de criar cachorros. Não tinham costume de ter cachorros em casa. Os judeus não tinham esse costume. Os cachorros eram como se fosse um urubu hoje em dia. Era um carniceiro, era um bicho do mato. Naqueles tempos, os judeus não tinham esse costume. Mas os não-judeus tinham. Os judeus viam o cachorro como um animal imundo, um animal que não presta. Os não-judeus, os gentios, o povo fora de Israel, tinham um costume de ter cachorros de estimação. Então Jesus fala: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos, aos Kalev, aos bichos que não prestam. Mas olha a resposta dessa mulher. Então respondendo, ou melhor, versículo 27. E ela disse: verdade, Senhor. Ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela estava interpretando de uma forma diferente. Porque além dos não-judeus terem o costume de criar cachorros em casa, eles jogavam petiscos aos cachorrinhos. Então olha a resposta dessa mulher. Olha, Senhor, é verdade, Senhor. Para a cultura de vocês não gostam de cachorro por perto. Mas na minha cultura, a gente cria cachorros. E eu, mesmo sendo um cachorrinho, mesmo sendo um Kalev, eu quero comer das migalhas. Sabe por quê, Senhor? Porque eu preciso. Mesmo não sendo filho, sendo um cachorrinho, eu quero comer das migalhas. Porque eu preciso, Senhor. Mesmo Jesus falando não, mesmo o silêncio de Deus prevalecendo, mesmo as pessoas metendo o pé, eu quero ser um Kalev, um cachorrinho que come das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Esse foi um ato de fé que comove o coração de Deus. E Jesus não teve outra hipótese. Versículo 28. Então respondendo, Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto assim como tu desejas. E sua filha ficou sã naquela mesma hora. Esse foi um ato de fé que comoveu o coração de Deus. Aquela mulher insistiu tanto. E a conclusão que eu tiro aqui é que eu não quero ser um discípulo. Eu quero ser um Kalev. Um cachorrinho. É claro que nós devemos ser discípulos, mas eu estou falando no contexto do sermão. Eu quero ser um Kalev. Eu não quero ser um discípulo que fala mal dos outros.
Eu não quero ser um discípulo que há muitos anos anda com Jesus, mas fala mal, está criticando. Eu quero ser um Caleb. Quero ser um Caleb que come das migalhas que caem da mesa. Come apenas um pouquinho, mas já está satisfeito. Come apenas um pouco. A pessoa quer apenas ser transformado, já está satisfeito. A pessoa quer apenas mudar, já está satisfeito. Eu quero ser um Caleb, um cachorrinho, porque eu preciso. Apenas dar as migalhas que caem da mesa, eu já estou satisfeito. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Senhor Jesus.